a análise do discurso, ela não surge na clínica psicanalítica dentro do consultório. Ela surge antes na psicologia como estratégia de análise de entrevistas. Quando a Marlene Grado traz a ideia da análise do discurso, ela está produzindo o doutorado dela e ela está fazendo com internos do que era antes a antiga FEBEM, né? Depois veio se tornar a Fundação Casa. E na FEBEM tinha a ala dos abandonados e a ala dos infratores. E ela pegou e entrevistou esses internos e analisou o discurso deles. Só que ela não quis fazer uma análise psicológica. Ela não queria isso. Ela queria entender a instituição, porque ela vinha de uma tradição mais blairiana, né? Ela queria entender a instituição, mas também ela não queria trabalhar com análise de entrevistas do Blair, a proposta do Blair, metodológica. E aí ela começou a ir atrás de quem pensava, como pensar o sentido do que é produzido. E aí ela chegou até o Guilherme Albuquerque, que é quem trabalhava com análise de instituições concretas, e ele apresenta o Foucault e fala, olha, dá para se trabalhar com a ideia de discurso a partir desse cara aqui. E depois ela conheceu o Dominique Manguenot, que também trabalha com a ideia de discurso a partir do Foucault. E aí, quais são os questionamentos que começam a aparecer? Bom, por que a clínica psicanalítica, ela acontece como se fosse a expressão do inconsciente do paciente, né? Onde ali ele mostra a sua verdadeira essência. Não, a gente olha para a clínica e ela é uma instituição como outra qualquer. Ou seja, tem uma história, tem um fazer que se repete e que vai se legitimando enquanto se repete. Então vamos começar a olhar para essa clínica psicanalítica, sobretudo, como instituição. E aí que começa a se debruçar os estudos da análise do discurso para entender esses discursos da clínica. E aí eu estou trazendo totalmente aqui da vertente pragmática. Então, ao se debruçar para esse fazer clínico, a gente começa a perceber e entender que tipo de perguntas se faziam lá. E que depois foi sendo pensada para... Então, como que a gente pode pensar em um fazer clínico? Na pesquisa, quando a gente vai ver os trabalhos que vão ouvir os analistas, ouvir o que eles fazem da sua prática clínica, pensando a psicanálise como instituição, a gente vai ouvir uma série de coisas que vão legitimando uma prática, que vão colocando uma outra prática como algo que não deve acontecer e que vão trazendo esses pressupostos e que vai se encontrando como que alguns conceitos eles dão base para esse conjunto de expectativa e eles criam essas verdades a respeito do que deve ser feito e como que essas verdades a respeito do que deve ser feito, antes de tudo, produzem essas verdades, né? É aquela coisa da profecia autorrealizadora, né? Então, eu vou para o meu consultório para ouvir o desejo do paciente, então eu vou lá para encontrar o desejo em algum lugar. E a questão é que esse movimento, ele produz um lugar muito claro para o que diz o paciente, para o que ele não diz. E se o desejo não aparece, ganha-se um outro sentido, porque todas essas palavras prévias, elas vão dando lugares. E a análise do discurso, a partir dessa corrente, começa a se perguntar, então, com quais palavras a gente pensa a nossa clínica? Com quais palavras a gente faz o que a gente faz? E aí volta a pensar. Então, vamos refazendo esse caminho e entendendo como que essas palavras estão prenhes de sentido. Ou como que essas estratégias de pensamento, elas estão adequadas ou não a essas outras. Ou seja, se ela articula ou não. Se eu penso com uma noção de discurso, faz sentido eu pensar com uma noção de inconsciente como id, ego e superego? Não, não faz. Se eu penso com a noção de discurso, faz sentido eu pensar a própria associação livre como uma negociação que a pessoa faz de id, ego e superego, simplesmente? Não, não faz. Então, a todo momento, quando eu venho para o consultório ouvir o paciente, eu vou começar a ouvir ele a partir de uma análise que começa pela análise de contexto de fala, por uma análise que começa a partir de a história que ele está trazendo, vem
por qual história que traz ele. A história que ele fala e que ele conta se articula de que modo com o como ele me conta, com o como ele se coloca ali.